Projeção astral. Você sabe o que é? Sabe os benefícios que você pode ter estudando projeção astral? Esse é o tema do nosso vídeo hoje, tá? E se você quiser que a gente aprofunde mais no tema, escreve nos comentários suas dúvidas e a gente vai desenvolvendo isso, tá? Antes que muitos digam, isso é uma bobagem, isso não existe, eu lembro de um amigo cientista, estudou comigo nos Estados Unidos, e ele falou assim para mim, ateu, ele falou assim para mim, isso é uma bobagem, isso tudo é criação do cérebro. E aí eu perguntei para ele assim, como é que você sabe disso? Não tem nada, não tem nenhum artigo científico, não tem nada que aborde isso de forma mais séria e tal, então você precisa estudar mais, né? Por quê? Porque agências de inteligência usam projetores em vários projetos secretos. Tem uma organização nos Estados Unidos especializada só em projeção astral. A Rússia também tem projetos sobre isso. Então, na verdade, como não é um assunto de massa, pouca gente conhece. Eu sou projetor há 38 anos. Na época não existia muito conteúdo sobre. Hoje tem um monte de gente falando sobre projeção, até pessoas que nunca se projetaram, mas gostam do assunto e falam sobre o assunto, tá? Então eu quero explicar para vocês primeiro o que é o ato de se projetar, tá? E você daí tem que se desligar de aspecto religioso, porque a projeção astral é um ato biofísico, energético. Como o universo funciona, não tem a ver com religião, tá? Projeção é você se desligar dessa realidade que a gente chama de física, biológica, e aparecer numa outra realidade, numa outra frequência, a gente pode chamar de uma outra dimensão, com outro tipo de corpo, um corpo mais sutil, um corpo mais energético, mas que você tem lucidez plena. Isso é se projetar, tá? Aí pessoas perguntam assim, mas eu vou ver isso, eu vou ver o demônio, eu vou ver o cara malvado, eu vou ver. Isso tudo é relativo, não tem uma regra. Tem vários projetores que têm experiências diferentes e é difícil você concluir exatamente. Eu posso dizer o que eu acredito. Eu acredito, por um aspecto tecnológico, que é como uma comunicação de rádio. Você escuta quem está na sua frequência, e quem está na sua frequência também te escuta. Ou seja, você se projeta numa frequência, você vai escutar, você vai ver, e vice-versa, quem está na mesma frequência. Isso é o que eu acredito, tá? Essa frequência pode mudar? Pode, como um rádio. Você vai lá, muda a frequência rápido e você já está na outra frequência. Só que acreditamos que essa frequência, no nosso caso de projeção, acontece quando a gente muda o padrão vibracional, ou vamos colocar assim, sentimento, que pode ser traduzido como sentimento de raiva, de medo, de empatia, e isso parece provável que mude a nossa frequência e a gente passa a ver outra realidade no que muitos chamam de plano astral, tá? Aí você pergunta assim, tá, e qual é o benefício que eu tenho de estudar isso e tentar me projetar? O benefício é ter maturidade, né? Uma criança,
ela cresce aprendendo tudo que os pais, daqui a pouco ela amadurece e ela vai continuar, vai aprender a dirigir, andar de moto, a ter um comportamento adulto, né? Aprender a se projetar é se ajudar a amadurecer. Por quê? Porque 90% da população que se encontra nesse planeta não é lúcido nem nessa realidade que nós estamos, que a gente chama de, né, nós chamamos de realidade, né, como diz aqui, é o mundo real, né, e o mundo físico, material, biológico, né, não tem lucidez nem aqui, né, 90% não tem lucidez aqui. Muitos acreditam que nasce, morre e acaba tudo. Muitos acreditam que vão para o paraíso, o inferno, quer dizer, baseado apenas em dogmas, em teorias, nada que a pessoa realmente viveu, né? Uma coisa é certa: quando a gente nasce, a gente está vindo para essa realidade, e quando o corpo morre, a gente vai para uma outra realidade, ou volta para uma outra realidade, que a gente tem vários estudos e vários livros sobre isso, de várias doutrinas, tá? O benefício principal é você amadurecer, é sair do parquinho, é deixar de ter essa vida que a maioria tem: carro, casa, barco, jet ski, balada. Amadurecer, sabe? Porque isso é um comportamento completamente imaturo, do cara achar que é isso que ele vai viver e pronto. E aí, quando ele está no fim da vida dele e pronto para partir ou para voltar, ele cai na real. Só que é tarde demais, já foi. Aí ele começa: eu poderia ter tomado mais café com a minha filha, com a minha esposa, poderia ter ligado mais para esses amigos que eu tanto gosto, poderia isso, poderia aquilo, e eu fiquei só em torno de ficar rico, cada vez mais rico, e nunca terminava. Eu me tornei milionário, quis ser bilionário, e assim vai. Quer dizer, a ilusão, é a criança brincando de poder, né? E é o que você vê, inclusive, de pessoas, vamos colocar assim, poderosas dentro do que a gente entende aqui de governos e presidentes. Você vê claramente ego grande, brincando de poder, e que isso acaba nas últimas horas de vida terrena. Acaba, o cara vira uma criança, só chora porque, como são pessoas, né, poderosas dentro daquilo que se entende de poder, pessoas muito ricas, então tudo isso, quem está próximo, a família, seja quem for, não mostra. Mas a pessoa vira um bebê, chora, e aí, se é ateu, vira cristão, ou acredita em Deus, entendeu? Nos últimos minutos de vida se transforma, vira uma criancinha de novo. Aí quando chega lá, aí os projetores que muitas vezes vão ajudar para poder a pessoa entender qual é aquela realidade que ela está no momento. Então é isso. Eu falei para vocês o que é a projeção e falei os benefícios. Principal benefício: amadurecer, sair do parquinho, porque balada, carro, casa, lancha, tudo isso é brinquedo, e tudo isso não tem nenhum valor verdadeiro. Seria muito bom se a humanidade usasse como entretenimento algo que trouxesse a evolução da consciência de cada um, sabe? Aprendizado, um entretenimento educativo, seria muito bom, né? Que as pessoas falassem: eu adoro aprender programação, eu adoro aprender medicina, eu adoro aprender direito, seja o que for, a pessoa tem prazer de fazer isso. Ela não tem objetivo nem profissional, ela só tem prazer de aprender. Seria muito bom. O planeta teria um nível de evolução muito grande, mas a maioria só quer estar no parquinho. Poucos
estão nessa frequência. Então é isso, projeção te traz maturidade, tá? Eu não quero fazer vídeo longo, porque normalmente, né, se torna desgastante, mas a gente comenta aí dúvidas e quais outros assuntos dentro dessa linha de projeção vocês gostariam que eu abordasse, que a gente vai detalhando, tá bom? Até a próxima, tudo de bom para todos.